Enquanto isso, os colegas de Boyd no Pentágono tinham seus próprios projetos prediletos. Competindo pelo mesmo pote de dinheiro, eles faziam de tudo para sabotar ou transformar o projeto dele. Boyd desenvolveu uma defesa. Externamente ele parecia meio bobo. Vestia ternos surrados, fumava um charuto desagradável, mantinha no olhar uma expressão desvairada. Parecia ser só mais um piloto de combate sentimental, promovido rápido e cedo demais. Mas nos bastidores ele dominava cada detalhe. Fazia questão de saber mais do que seus adversários, podia citar estatísticas, estudos e teorias de engenharia para sustentar seu próprio projeto e abrir furos nos deles. Os fornecedores apareciam nas reuniões com apresentações vistosas feitas por seus principais engenheiros, vinham com ideias fantásticas para deslumbrar os generais. Boyd escutava polidamente, parecia impressionado e então, de repente, sem avisar, ele entrava na ofensiva esvaziando seus argumentos mais otimistas, mostrando em detalhes que os números não batiam, revelando o sensacionalismo e a fraude. Quanto mais eles protestavam, mais perverso ele ficava, rasgando pedacinho por pedacinho o projeto deles. Atacados em seu ponto vulnerável por um homem que eles haviam flagrantemente subestimado, repetidas vezes os fornecedores saíam destas reuniões jurando vingança. Mas o que eles podiam fazer? Ele já havia derrubado seus números e transformado suas propostas em angu. Flagrados no ato de forçar uma venda, eles haviam perdido toda a credibilidade. Teriam de aceitar sua derrota. Logo eles aprenderam a evitar Boyd, em vez de tentar sabotá-lo, ficaram esperando que ele caísse sozinho. Em 1974, Boyd e sua equipe haviam concluído o projeto de um jato no qual estavam trabalhando e cuja aprovação parecia certa. Mas parte da estratégia de Boyd tinha sido construir uma rede de aliados em diferentes partes do Pentágono, e estes homens lhe disseram que havia um grupo de generais com 3 estrelas que odiava o projeto e estava planejando sua derrota. Eles o deixariam fazer uma apresentação para vários oficiais na cadeia de comando, todos aprovariam, em seguida haveria uma última reunião com os generais, que afundariam o projeto conforme vinham planejando o tempo todo. Tendo chegado até esse ponto, entretanto, ia parecer que o projeto tinha recebido uma audiência justa. Além de sua rede de aliados, Boyd sempre tentava se certificar de que tinha pelo menos um defensor poderoso. Isso em geral era fácil de encontrar. Em um ambiente político como o Pentágono, sempre havia algum general ou outro oficial poderoso descontente com o sistema e feliz em ser o protetor secreto de Boyd. Agora Boyd invocou seu mais poderoso aliado, o secretário de Defesa James Schlesier, e conseguiu sua aprovação pessoal para o projeto. Depois, em uma reunião com os generais, de quem ele poderia dizer estarem no íntimo se vangloriando porque finalmente o haviam apanhado, Boyd anunciou: "Senhores, estou autorizado pelo secretário de Defesa a informá-los de que esta não é uma reunião para decisão. Este resumo tem apenas o propósito de informar. O projeto", ele disse, "já tinha sido aprovado." Ele continuou fazendo sua apresentação, alongando-se ao máximo possível, retorcendo a faca enfiada nas costas deles. Queria que eles se sentissem humilhados e atentos para não se meterem com ele novamente. Como um piloto de combate, Boyd aprenderá a pensar em vários movimentos antes de seus adversários, sempre com o objetivo de surpreendê-los com alguma manobra aterrorizante. Ele incorporou esta estratégia às suas batalhas burocráticas. Quando um general lhe dava uma ordem que era nitidamente destinada a arruinar os planos para seu jato leve, ele sorria, concordava e dizia: "Senhor, cumprirei essa ordem com satisfação."
Mas quero que o senhor a coloque por escrito. Generais gostavam de emitir comandos verbalmente em vez de colocá-los no papel como uma forma de se protegerem caso as coisas não dissem certo. Apanhado desprevenido, o general teria de desistir da ordem ou negar o pedido de colocá-la por escrito, o que, se tornado público, seria horrível para sua imagem. De um modo ou de outro, ele estava amarrado. Depois de vários anos lidando com Boyd, generais e seus favoritos aprenderam a evitá-lo e a seus charutos fedorentos, suas ofensas verbais, suas táticas traiçoeiras como uma praga. Com esse amplo espaço de manobra, ele foi capaz de fazer seus projetos para o F-15 e o F-16 passarem pelo processo quase impossível do Pentágono, deixando uma marca permanente na Força Aérea ao criar dois de seus mais famosos e eficazes caças a jato. Interpretação: Boyd percebeu logo que seu projeto não era popular no Pentágono e que ele enfrentaria oposição de todos os escalões, de alto a baixo. Se tentasse lutar com todos, enfrentar todos os fornecedores e generais, ele se esgotaria e ia se queimar. Boyd era um estrategista do mais alto nível. Suas ideias mais tarde teriam uma importante influência na Operação Tempestade no deserto, e um estrategista jamais ataca força contra força, em vez disso, ele sonda as fragilidades do inimigo. E uma burocracia como o Pentágono inevitavelmente tem fraquezas, que Boyd soube localizar. As pessoas no Pentágono queriam agradar e ser aceitas. Eram pessoas políticas, cautelosas com suas reputações, eram também muito ocupadas e não tinham muito tempo a perder. A estratégia de Boyd era simples. Ao longo dos anos ele criaria fama de ser difícil, até desagradável. Envolver-se com Boyd poderia significar uma feia luta pública que mancharia sua reputação, faria você desperdiçar seu tempo e o prejudicaria politicamente. Em essência, Boyd se transformará em uma espécie de porco-espinho. Nenhum animal quer atacar uma criatura que pode causar tantos danos, por menor que ela seja. Até os tigres não se metem com ela. E o fato de ser deixado em paz deu a Boyd um poder permanente, que lhe permitiu sobreviver tempo suficiente para acompanhar até o fim o F-15 e o F-16. Reputação, Boyd sabia, é um elemento-chave. Sua própria reputação talvez não seja intimidante, afinal de contas, todos nós precisamos ser aceitos, fazer o jogo político, parecer gentes e cordatos. Quase sempre isso funciona, mas em momentos de perigo e dificuldade ser visto como uma pessoa muito boazinha vai trabalhar contra você, vai dizer que você pode ser jogado de um lado para o outro, desencorajado e impedido. Se você nunca esteve disposto a lutar antes, nenhum gesto ameaçador de sua parte terá credibilidade. Compreenda, existe um grande valor em deixar que as pessoas saibam que, se necessário, você pode abandonar sua gentileza e ser muito difícil e desagradável. Bastam algumas demonstrações claras e violentas. Quando as pessoas o virem como um guerreiro, elas se aproximarão de você com um pouco de medo. Como disse Maquiavel, é mais útil ser temido do que ser amado. Imagem: o porco-espinho. Ele parece meio idiota e lento, uma presa fácil, mas quando ameaçado ou atacado, seus espinhos se eriçam. Se tocado, eles entram facilmente em sua pele, e tentar extraí-los faz com que suas extremidades em gancho entrem cada vez mais fundo, causando ainda mais danos. Quem lutou com um porco-espinho aprende a jamais repetir a experiência. Mesmo sem lutar com ele, as pessoas em geral sabem que devem evitá-lo e deixá-lo em paz. Autoridade: quando adversários não estão dispostos a lutar com você, é porque pensam que não é do interesse deles,
ou porque você os iludiu fazendo-os pensar assim. Sun Tzu, século IV a.C. Inverso. O propósito de estratégias de dissuasão é desencorajar o ataque, e uma presença ou ação ameaçadora em geral faz o serviço. Em algumas situações, entretanto, você pode conseguir a mesma coisa com mais segurança fazendo o contrário, fingindo-se de bobo e despretensioso. Pareça inofensivo ou já derrotado e as pessoas talvez o deixem em paz. Uma fachada de pessoa inofensiva pode lhe dar tempo. Foi assim que Cláudio sobreviveu ao mundo violento, traiçoeiro, da política romana. Em seu caminho para se tornar imperador, ele parecia inócuo demais para as pessoas se preocuparem com ele. Mas esta estratégia exige paciência e tem seus riscos. Você está intencionalmente se fazendo de cordeiro no meio de lobos. Em geral, você precisa manter sob controle suas tentativas de intimidação. Cuidado para não ficar inebriado com o poder que o medo dá. Use-o como uma defesa em tempos de perigo, não como sua ofensa preferida. A longo prazo, assustar pessoas cria inimigos, e se você falha em sustentar sua reputação de pessoa valente com vitórias, perderá credibilidade. Se seu adversário se zangar o suficiente a ponto de fazer o mesmo jogo com você, é possível que você transforme progressivamente uma disputa em uma guerra de retaliação. Use esta estratégia com cautela. 11. Troque espaço por tempo. A estratégia do não compromisso. Recuar diante de um inimigo forte não é sinal de fraqueza, mas de força. Ao resistir à tentação de reagir a um agressor, você arruma um tempo precioso para si mesmo, tempo para se recuperar, pensar e ganhar perspectiva. Deixe seus inimigos avançarem, tempo é mais importante do que espaço. Ao se recusar a lutar, você os deixa furiosos e alimenta sua arrogância. Em breve eles vão se exigir mais do que suportam e vão começar a cometer erros. O tempo os revelará como precipitados e você como uma pessoa prudente. Às vezes você consegue mais se não fizer nada. Recue para avançar. No início da década de 1930, Mao Tse-tung, de 1893 a 1976, era uma estrela em ascensão no Partido Comunista Chinês. Uma guerra civil havia estourado entre comunistas e nacionalistas. Mao liderava campanhas contra os nacionalistas, usando táticas de guerrilha para vencê-los sempre, apesar de estar em número muito inferior. Ele também serviu como presidente do governo comunista chinês em sua fase inicial, e seus provocantes ensaios sobre estratégia e filosofia eram lidos por quase todo mundo. Nisso surgiu uma luta de poder entre os comunistas, um grupo de intelectuais educados no pensamento soviético conhecidos como os 28 bolcheviques tentaram ganhar o controle do partido. Eles desprezavam Mao, vendo seu gosto por guerrilhas como um sinal de timidez e fragilidade e de sua defesa de uma revolução camponesa retrógrada. Em vez disso, eles defendiam a guerra frontal, ou seja, combater os nacionalistas diretamente pelo controle de cidades e regiões chaves, como os comunistas haviam feito na Rússia. Aos poucos, os 28B isolaram Mao e o despojaram tanto do poder político como do militar. Em 1934, eles o colocaram praticamente em prisão domiciliar em uma fazenda em Hunan. Os amigos e camaradas de Mao acharam que ele havia sofrido uma atordoante queda desde as graças do partido.